Bom, vou começar então, para a gente não atrasar muito. E bom dia a todos que estão hoje na nossa reunião. A gente está com 8 pessoas inscritas, então talvez entrem mais algumas pessoas aí. Meu nome é Bruno e eu sou consultor em inteligência regulatória pela SQR Consulting. E quero dar as boas-vindas então a Stephanie e a Rosellen, que estão começando hoje. Elas já tinham se inscrito antes, mas é a primeira reunião que elas vêm. E eu sempre faço uma aberturinha quando a gente começa o coffee break para deixar assim, claro, né, fazer um comentário sobre esse momento que a gente separa para isso, né? Os objetivos principais do coffee break são fomentar a análise crítica e a troca de experiências entre nós, né, os especialistas, os experts, as pessoas que trabalham na área de assuntos regulatórios e também, né, em áreas que acabam sendo correlatas ou conectadas de alguma forma. Isso acontece sempre através de 3 palavras que eu gosto de pôr aqui e que, como eu já disse outras vezes, estão em aberto, né, para todo mundo que está ajudando a construir esse início, né, que hoje ainda, né, são compartilhar, respeitar e construir, que é basicamente é como eu tento construir um ambiente, né, de risco zero para todo mundo que participa com a gente, para que esse espaço de troca ele seja convidativo, né? Muitas vezes a gente tem profissionais com mais e com menos experiência na área, mais ou menos vivência, que muitas vezes vêm de, digamos, subsetores diferentes, né, da área de assuntos regulatórios e da sua relação com os dispositivos médicos. E a gente procura fazer isso porque assuntos regulatórios é uma área fascinante, mas ela ainda é um pouco cercada em volta de um certo misticismo e que muitas vezes eu acho que é interessante a gente desconstruir isso. Como que a gente tem feito esses encontros então? Eles são encontros abertos, a pauta é aberta, então a gente só marca, senta aqui, conversa. E isso é muito interessante porque sempre provoca discussões novas. E essas discussões, a ideia é que elas sejam levadas para os fóruns de discussão da Regulatory Affairs Professional Society, que é a RAPS, tá? Para quem não conhece, eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui. Já deixei aberto hoje, tá? É, tá? Não sei se vocês estão vendo aí, mas é isso daqui, né? Se você colocar lá connect.raps.org, vocês vão ser levados para essa página que chama Regulatory Exchange. Dentro dela a gente tem um Local Networking Group, tá? Então é só você ir lá, tipo, é como muitos sites que você vai, se cadastra, cria um perfil, tá? E a gente tem fóruns, né? Entre eles esse brasileiro aqui que nós estamos tentando movimentar cada vez mais. Que eu digo nós é a SQR, né? A partir da construção do Coffee Break. E por quê? Porque é um lugar que já está aberto, já está pronto. A gente, o Marcelo é filiado à RAPS faz tempo. Eu fui durante um tempo, depois deixei expirar minha filiação. Mas essa filiação você não precisa ter ela, você não precisa pagar para participar dos fóruns, tá? E aí, à medida que os coffee breaks vão acontecendo, eu estou colocando as discussões aqui, tá bom? Vocês podem ver que está bem pouco movimentado, então fica o convite, tá? E Bruno, né, assim, por que esse convite? Porque ali na RAPS a gente consegue transferir, a gente consegue fazer com que as discussões perdurem e a gente consegue fazer uma construção legal a partir do que nós propomos semanalmente aqui todas as quartas, tá? Então, se vocês olharem aqui, a gente já tem, né, esse acompanhamento das reuniões da diretoria colegiada, a questão das traduções juramentadas, tivemos uma discussão sobre etiquetas de rastreabilidade, e aí o que eu costumo brincar, né, que eu deixo de tarefa para todo mundo, é entrar na RAPS, fazer o cadastro, que é uma coisa bem simples, e participar. Pode escrever em português, tá? É muito sossegado. E é isso, né? A gente utilizar esses meios para construir sempre essa massa crítica, né? Esse grupo de pessoas que sejam capazes de fazer uma análise crítica da situação, de trocar experiência, de compartilhar conhecimento e de fazer a área, né, crescer como um todo, a profissão ser mais forte, mais reconhecida, mais organizada, tá bom? E dito isso, também sempre deixo claro que se a gente não sabe, a gente estuda junto, abre as coisas junto na tela, né? O assunto sempre vem alguém propõe alguma coisa, você não sabe o que vai aparecer
e acho que isso também ajuda na construção dessa percepção de que está todo mundo junto, ninguém sabe tudo e a troca é muito importante, né? Então, e também a gente já encaminhou, por exemplo, uma dúvida que saiu daqui através de uma associação, colocamos uma resposta aqui na RAPS, que eu estou meio que mediando, tá? Então a ideia é que exista essa continuidade e que essa construção ela perdure e cresça com o tempo, tá legal? E dito isso, eu vou me apresentar brevemente e vou chamar vocês aí para se apresentarem. Então, meu nome é Bruno, sou consultor pela SQR Consulting, sou engenheiro de materiais. Tem uma pessoa entrando aqui. Grazi. Bom dia, meu nome é Graziela e eu trabalho na SQR junto com o Bruno, o Marcelo, o Francisco e eu sou bibliotecária. Marcelo. Meu nome é Marcelo Moura, sou farmacêutico, sou coordenador de assuntos regulatórios na IDR Consultoria, Brasília. Legal. E o Marcelo, e obrigado Marcelo por você ter aberto a câmera, foi legal. A Luciana chegou agora. Eu até não falei isso na abertura, mas eu tô deixando a câmera sempre aberta, que é para facilitar essa proximidade, tá, gente? Né? Olá, bom dia a todos. Oi, tudo bem, Luciana? Bom Bem, dia. você? Bom dia. Não perdeu nada, tá? Eu só estava fazendo uma abertura. Tá? A ideia é meio essa mesmo, tá? Eu deixo a câmera aberta para todo mundo se sentir mais próximo, a gente ir quebrando essas barreiras. Então, Luciana, você entrou e seu nome subiu, apareceu entre os primeiros ali, eu já vou te chamar para você se apresentar para a gente, então. Meu nome é Luciana Garcia, eu sou coordenadora de assuntos regulatórios, minha formação é enfermeira, né, enfermagem, tenho pós-graduação em gestão em saúde e estou há mais ou menos uns 10 anos aí na área de qualidade, comecei como RT e agora focada mais em assuntos regulatórios. Trabalho para um grupo de empresas, que são uma fábrica, Piracicaba, e 2 empresas que ficam em São Paulo, que é Fisiomed e outra é a Surgical Line. Legal, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Agora, Roselen. Então, bom dia a todos. Acho que já dá para escutar? Deu? Sim. Uhum. Eu sou a Roseli, então, eu trabalho como consultora na Orens Consultoria, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e sou engenheira de materiais também, Bruno. Também fiz uma pós em engenharia da produção e comecei atuando em fábrica, inicialmente, aí depois que eu fui para essa área de assuntos regulatórios e qualidade. Estou há uns 3 anos nessa área de consultoria. Legal. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Stephanie. Bom dia a todos. Bom, eu sou Stephanie, trabalho na área já por volta de uns 10 anos também. Já atuei em fabricante. Hoje eu estou em uma importadora e distribuidora de produtos para a saúde na área de ortopedia. Eu cuido da área de regulatórios e qualidade. Sou bióloga e tenho pós-graduação em gestão da qualidade. É isso. Espero aprender bastante aí com vocês, porque, como o Bruno falou, acho que esse mundo de regulatórios sempre alguém sabe um pouco mais do que uma outra pessoa ou tem uma informação que outra pessoa não tem, então acho que vai ser bem agregador. Obrigada aí pela participação. Legal. Stephanie, que fala o seu nome? Mas tá bom. Não tem problema, eu já estou acostumada, todo mundo me chama de Stephanie, não tem problema. Você trabalhou na MetaBio, né? Trabalhei na MetaBio por 3 anos e daí de lá eu saí, porque eu sou de São Paulo, né? Então eu fui temporariamente trabalhar lá em Rio Claro e depois eu, enfim, quis voltar para São Paulo. Eu atuei um tempo na Egemont lá, na empresa de consultoria. Uhum. E depois eu voltei para a empresa para trabalhar como regulatórios em uma distribuidora, né? Legal. Então,
Eu tô perguntando porque eu passei um tempo na MetaBio, né? Foi minha primeira CLT foi na MetaBio. Ah, é? É, Que período que foi? foi em 2014 eu entrei. Ah, tá, já tinha saído. Então. Antes eu Legal. era estagiário, vivia de bolsa, etc, etc, né? Então eu brinco que é o primeiro CLT, né? A carreira começou antes, mas a MetaBio foi a primeira CLT e, tipo, tenho lembranças muito boas de lá. Ah, era maravilhoso lá. Tinha um clima muito legal de família mesmo. Sim, eu gostava. Então tá, gente, feitas as apresentações, vou fazer o que eu sempre faço, que é deixar em aberto e esperar alguém jogar um assunto para a gente discutir, né? Eu coloco lá nas mensagens, falo, ó, pode trazer, né? Traga o que você achar interessante, tá bom? E ganha quem fala primeiro. Eu não vou trazer nenhum assunto agora regulatório, é mais uma questão de dúvida mesmo, quando você falou do RAP. Eu sei que ele é internacional, né? Aí eu acho que é dos Estados Unidos, né? Tem Uhum, lá. Eu até faz um tempão eu vi de ser membro, mas acho que tinha que pagar uma taxa também. isso, Enfim, acabei desistindo. Mas nesse aqui que você está falando, não é se tornar membro, né? É participar isso. desse fórum. É isso? Exatamente. Eu vou até copiar aqui. Se você colocar no Google, ele vai fácil. Se você pôr só RAPS, tem muitas coisas que chamam RAPS. Uhum. E esse aqui, ó, né? E esse é o caminho para você ir para o Regulatory Exchange, que é essa plataforma deles onde as pessoas, né, têm esse fórum, tá? Mas assim, o RAPS ele tem uma assinatura que você pode pagar todo ano, que atualmente está em US$ 90 para o Brasil, e que te permite ter acesso, sei lá, aos cursos com desconto, livro com desconto, aos eventos, etc. Mas para participar desses fóruns, eles são abertos, né? Porque como a gente vê movimentos em outras associações, outros grupos dos Estados Unidos, eles tentam ir internacionalizando, né? Então, a RAPS, por exemplo, qual que é a ideia que eu coloquei na tela aqui para vocês? A gente tem esse Local Networking Group, né? Então, LNG. Quando a gente começa, digamos assim, uma RAPS num país ou numa certa região geográfica, ele chama LNG. E aí, se você mantém o movimento, consegue, sabe, criar discussão, engajamento das pessoas, etc., você pode transformar esse LNG num chapter, né? Tá. E aí esse chapter ele ganha assim, tipo, voto, voz, não sei o que, nas reuniões da RAPS. Tecnicalidades aí, né? Mas a gente acha que é um espaço interessante que sempre foi subutilizado. E aí, um tempo atrás, teve um aviso deles, né? Falar, meu, vocês não estão fazendo nada, tipo, super parado, a gente vai fechar esse negócio. Então, né, o Marcelo, que já é filiado há muito tempo, já ajudou a escrever livro da RAPS, etc., ele falou, cara, vamos tentar jogar umas discussões lá. E aí estava nascendo o Coffee Break, ele começou tocando, aí teve um hiato e depois eu assumi. E aí a ideia é ser mais ou menos esse mediador para a gente ir jogando as informações lá. Tá, legal. E aí são discussões mais com relação às legislações locais aqui do Brasil, Anvisa, ou... Se você quiser. Assim, é bem, né? Eu só peço sempre, né? Teve uma pessoa que veio falar comigo, tipo, sobre cosméticos. A gente tenta deixar focado em produtos médicos, né? Dispositivos médicos, que, né, tem mais a ver com o nosso escopo de atuação mesmo. Mas fora isso, é tranquilo, é bem aberto. Bom, eu queria colocar em pauta aí uma discussão que nós fizemos semana passada, né? Aham, Referente à RDC 346 de 2020. Ontem, na reunião, vocês devem ter acompanhado aí, essa RDC que fala sobre os critérios e procedimentos temporários, né? Para emissão do certificado de pós-baixa de fabricação, saúde. Ela foi publicada em março de 2020 e ela tinha um prazo de validade, né, de 180 dias.
E ontem, na reunião da diretoria colegiada, se eu não me engano, a diretora Vianos, ela colocou em pauta essa discussão, e aí foi prorrogado, né? Porque seria agora, se eu não me engano, dia 9 de setembro, dia 10 de setembro. Então, foi prorrogado, eu acredito, foi prorrogado pelo prazo enquanto perdurar aí a pandemia, eu acredito. E outras, né, e outras legislações que eu acredito que vão ser colocadas também, né, como, por exemplo, a RDC 349 de 2020, que trata sobre os riscos de produtos para a saúde também. Acredito também que a RDC 356 de 2020, alterada pela RDC 379, também acho que vão ser analisadas dessa forma, né, porque todas elas foram publicadas com prazo de 180 dias. Então, essas na área de produtos para a saúde, não sei nas outras áreas, né? Mas acredito que a gente vai ver aí nessas próximas reuniões da diretoria essas avaliações. E aí eu vou aproveitar que você colocou o assunto, Marcelo, vou mostrar para o pessoal, vou dar um share screen aqui, de novo, porque, por exemplo, aí semana passada a gente teve essa discussão, né? O Marcelo propôs falar dessa RDC. E aí ele falou, não, porque a gente está preocupado, porque vai que, sei lá, alguém mexe no artigo 8º, que fundamenta a obtenção por essas vias temporárias do certificado, etc. Então, acabou a reunião, o que eu fiz? Eu vim aqui e coloquei, né, eu estou apontando desse jeito porque tem uma outra tela aqui, tá, gente? Eu vim aqui e coloquei o assunto, né? Então, coloquei um indexador aqui em cima, abri meio genérico, né, acompanhamento das reuniões da diretoria, porque agora eu estou tendo um pouco mais de tempo de fazer esses acompanhamentos, né, que eu estou trabalhando, né, como consultor, né, já estava há um tempo, mas antes eu tinha menos tempo para isso, e coloquei, né, falei, já vou deixar um tópico aberto para a gente falar sobre isso, e tento ser o mais descritivo possível, né, e dessa vez eu vou ter que dizer que eu não dei chance para o Marcelo, porque eu já coloquei o update aqui mesmo, né, ficou bem engraçado, né, eu respondendo para mim mesmo. Mas a ideia é que haja várias pessoas respondendo para várias pessoas com o tempo aqui, né? Então, a preocupação que era relativa a essa alteração da 346, no fim das contas, era que o Marcelo até trouxe ele mesmo semana passada, né? Tipo, talvez seja só para prorrogar, porque as coisas vão durar mais tempo, né, do que como a gente está vendo. E é isso aí mesmo, Marcelo. Ontem na reunião ela falou que a Procuradoria Federal deu para eles a opção, né, de tipo prorroga por 1 ano ou prorroga por enquanto durar a situação de emergência, e eles falaram, não, vamos prorrogar enquanto durar a situação de emergência, tá? Então essa é a ideia, né? Já coloquei também as consultas públicas do monitoramento econômico aqui, mas gente, fica aberto, né? Então vai, cria seu perfil, põe uma foto legal e manda bala aqui, que o que não falta é assunto. Inclusive, quando eu estou nesse modo de screen share, se você vem aqui no alto, você consegue achar uma opção side by side, que a gente tem recomendado para os eventos da SQR online, que fica melhor para acompanhar, que vocês vão conseguir ver a minha imagem, né, as pessoas e também a tela compartilhada, tá? É bem aqui no alto, assim, que para mim não vai aparecer. E legal, foi só para estender o prazo mesmo, ufa, podemos ficar todos tranquilos com isso. Exatamente. Agora, eu tenho. Vou colocando posições aí para nós discutir. Agora, no dia 27, né? Semana passada aí. Eu não sei se vocês chegaram a verificar, mas lá no sistema Solicita, eles separaram alguns códigos específicos relacionados ao programa MDSAP, o certificado de participação de MDSAP. Então, eles fizeram uma diferenciação das demais petições secundárias de produtos para a saúde. Então, tem assuntos específicos, códigos específicos de alteração, né? De concessão já havia, de concessão de certificação já havia códigos específicos para a MDSAP, mas eu não tinha identificado ainda para as revalidações, para as renovações desses certificados, né? Então, eles colocaram alguns códigos específicos também de renovação e códigos específicos também
de atualização, inclusão de classe de risco, retificações. Então, isso aí também foi colocado agora na semana passada. Legal. O Solicita ele ainda está em implementação, né? Não são todos os códigos de petição que estão disponíveis lá. E eu vi que o sistema antigo de peticionamento fica disponível até metade desse mês, 14 de setembro, é isso? Mas para produto para saúde ainda tem que utilizar o antigo, né? Para muitos dos assuntos lá. Exato. Não são todos que foram migrados, né, para o Solicita. Sim. Eu tento já mexer todos os assuntos que eu procuro fazer, eu já procuro fazer no Solicita, né? Que é um programa aí que vai ficar, né? Claro que alguns assuntos não estão lá ainda, né? Apenas lembrando que, por exemplo, para você fazer transferência de titularidade, você ainda não é pelo Solicita, você faz o cancelamento, mas a transferência você faz o protocolo presencial, né? Cancelamento do protocolo online, mas ainda a transferência é presencial, não há essa possibilidade de fazer transferência online. Transferência de titularidade. Legal, cara. É verdade, né? Isso daí não transitou ainda. E aí a justificativa que eles deram é por conta do sistema, né? Eu não sei exatamente o que, mas eles sempre justificaram por conta do sistema. Não é possível fazer ainda esse movimento. Mas a gente vê toda a migração por Solicita, praticamente. Aproveitando que o Marcelo está falando de RDC, ontem eu vi uma RDC nova, 416, que revoga a 336, que agora produtos classe 2 serão notificação. Vocês chegaram a ver isso? Que vai ser notificação? Eu cheguei RDC 416, 2020. Eu até tô com ela aqui aberta. Peraí, deixa eu ver. Eu entendi o seguinte, eu fiz a leitura e aí eu entendi o que eles fizeram. Porque como eles estão adequando ao decreto, o decreto 10.178 de 2020, né, que é de liberdade econômica, então, pelo que eu entendi, é o seguinte, lá no decreto, no artigo 3º do decreto, ele menciona os riscos que nós temos. Risco 1, risco 2 e risco 3 referente à classificação e à categoria do risco sanitário, Então, o que eu entendi que a Anvisa fez foi o seguinte, colocou a classificação, né, produtos para saúde, registro, colocou a classe de risco, mas a classe de risco de acordo com o decreto, e não de acordo com a RDC 40 de 2015, ou a RDC 185, ou a RDC 1570 de 2019. Então, ela classificou isso. E aí, ela colocou os dias, né? Então, por exemplo, registro de material, ela colocou lá, sei lá, 150 dias, né? Só que o risco que ela colocou naquela coluna é o risco do decreto, ao meu entender, e não o risco da classe de risco do produto. O que ela fez? Quando ela elencou esses assuntos, ela tinha que fazer um paralelo com o decreto, né? Falou, olha, esse assunto, de acordo com o decreto, ele vai se classificar na classe de 2 ou 3. Então, ela fez uma matriz. E aí, nós viemos da nossa técnica 47, que é onde explica como... Sua voz ficou bem baixa, cara, não sei. É verdade, abaixou o volume aí. Melhorou agora? Não. Tá aqui. Acho que melhorou, né? Melhorou agora? Sim, agora tá um pouco melhor. Desculpa, gente, eu não entendi muito. Vocês podem repetir, que eu estou por fora desse decreto. Então, acho que eu vou aproveitar para dar um contexto, cara, porque assim, uma coisa que eu estava acompanhando recentemente, que vai afetar bastante, né, o mercado como um todo, diz respeito à lei de liberdade econômica, né? E aí, quando você falou o negócio de classe 2, eu falei, cara, que coisa estranha. Aí eu fui olhar aqui, mas é porque essa classificação é o risco do ato público de liberação, tá? Então, na verdade, tem um contexto, eu anotei isso esses dias, porque você tem, né, de coisas assim recentes que tem a ver, inclusive, com a forma como o governo atual vê as coisas e que a gente tem que estar sempre preparado para lidar.
né, você tem a Lei da Liberdade Econômica, né, que é a 13874 de 2019, que é regulamentada pelo decreto 10178 de 2019, certo? 2020, né? 2020? Tá. O decreto de 2020. Tá. A lei é de 2019, mas o decreto... Ah, tá, verdade. É que tem dois decretos, né, cara? Tem uma que regulamenta a análise de impacto regulatório e uma Exato. que regulamenta a lei. Eu acho que essa que saiu esses riscos aqui diz respeito ao decreto 10178, se eu não me engano. Tá? Perfeito, isso mesmo. E aí o que ele fala lá? Ele fala assim, ó, você tem que determinar qual que é, você tem que localizar, né, agências, né? Você tem que determinar qual que é o risco de cada ato público de liberação que está sob sua responsabilidade, tá? E aí eles têm uma classificação lá, que é 1, 2 e 3, tá? Que está no próprio decreto, e eles falaram assim, galera, agora cabe a vocês acertar isso. É o mesmo caso de uma portaria do Inmetro que saiu recentemente, que é a 258 de 2020, tá? Então, o que as agências, ou na verdade, né, esses entes responsáveis pelos atos públicos de liberação estão tendo que fazer? Eles estão tendo que falar, cara, a minha classe de risco desse ato público de liberação, segundo o decreto, é 1, 2 ou 3. E é esse 2 que você viu aqui, Luciana. Então fica tranquilo, não mudou isso. Você falou, caramba, meu Deus, eu já fiquei preocupado aqui. Gente, olha, eu vou confessar que eu não li, eu só recebi uma notícia a partir da Abimed. E no e-mail, e eu não tive tempo de ler, e aí, como ficou todo mundo em silêncio, eu falei, vou jogar esse assunto aqui para ver o que o pessoal está sabendo. E no Entendi. e-mail que eu recebi está exatamente assim, olha, é importante ressaltar que os produtos classe 1 continuam sendo notificados, os classe 2 deixam de ser cadastrados e passam a ser notificados, e os produtos de classe 3 e 4 continuam sendo registrados. E-mail recebido da Abimed. Ô, louco. Tá Não. bem, né? Mas aí eu vou dar, mas com a explicação de vocês, agora eu vou me É o embasar mesmo. artigo... Marcelo, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que é artigo 3º e 10º, né, do decreto. Exatamente. O artigo 3º lá da Isso. lei, ele fala isso. A classificação, né, 1, 2 e 3. No artigo 4 desse decreto, ele vai mencionar como é que você, quais critérios você utiliza para você classificar aquele ato público em um nível de risco de acordo com o decreto. Né? Eu Isso. acredito que a Abimed tenha feito um pouquinho de confusão e aí e gera mesmo, por quê? Tem a nota técnica, que é a 47 de 2020, lá da HDIP, que eles, nessa nota técnica, eles colocam como é que eles fizeram essa matriz, como é que eles classificaram o ato público de acordo com o decreto, né? E no final, são 3 etapas na área de produtos para a saúde, e no final, o que acontece? A GGTPS enquadrou da seguinte forma: o nível de risco 2 do decreto corresponde ao classe de risco 1 e 2 de produtos para a saúde, da RDC 185. E eles colocaram como procedimento administrativo notificação. Então, ficou assim: nível de risco 2 do decreto, a classificação da RDC 185 como classe de risco 1 e 2, e o procedimento administrativo ele colocou como notificação. Então, pode ter sido que a interpretação que eles tiveram foi essa: olha, classe de risco 1 mantém notificação, classe de risco 2, por estar dentro do procedimento administrativo notificação, vai ser notificado. Mas não, ele ainda continua como cadastro. A única questão foi que a Anvisa fez essa matriz para enquadrar as classes de risco da RDC 185, da RDC 40 e da RDC 279 no nível de risco do decreto 10.178. Então, assim, ao meu ver, continua a mesma coisa, só que eles fizeram apenas isso para enquadrar de acordo com Uhum. Podem repetir o número da lei? Eu estava totalmente por fora desse assunto. essa aí. É a lei de liberdade econômica, é a 13874. Isso. 13874? Isso, tá. 2019. Alguém mandou aqui, ó. Uhum. Acho que foi a Grazi. Não. Foi a Luciana.
Eu mandei o que a Ah, Bimed me mandou aqui para É. vocês. tá. Já. Tá, então, aí é só vocês olharem essa Lei 13874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica. Uma outra que vale a pena ficar de olho, que também está gerando impactos, né, porque tem relação com o decreto que está regulamentando a análise de impacto regulatório, é a Lei 13848 de 2019, né, que é uma lei das agências reguladoras. Então, ele afeta horizontalmente, né, então pega a Anvisa também. A 13848 é de 2019 e 2020? Isso. Também tem umas coisas importantes para dar uma olhada lá. E aí a Anvisa está tendo que, né, responder na velocidade máxima possível, né? Então temos essas novidades aí, né? Eu até ia comentar, né, que ontem na reunião também, além dessa RDC 416, porque vocês percebam, né, ela está focada nos atos públicos de liberação que estão mais ligados aos assuntos, né, dos produtos e tal, mais focado nos produtos, ensaio clínico e tal. Ontem a gente teve, nessa reunião que o Marcelo falou, né, a reunião da DICOL de ontem, a gente também teve, né, o voto favorável, né, da diretoria colegiada para seguir adiante, digamos assim, a RDC e a instrução normativa, que vão fazer às vezes dessa 416, mas que serão focadas nos atos de licenciamento, né? Então, de licenciamento de estabelecimentos, com base no KENAI, né? Então, porque você tem o KENAI chama, ele fala, ó, é sujeito à vigilância sanitária ou não. Se for, né? Então, ele cai, eles foram obrigados também a classificar, colocar os graus de risco das atividades sujeitas à vigilância sanitária, né? Publicou hoje, né, Bruno? Ah, já? A 418 e a IN é 66. Uhum. Ah, legal. Exatamente, aí tem 3 classes também, 1, 2 e 3. Ah, A legal. anterior era de 2017, falava só em baixo risco e alto risco. Aí agora tem essa classificação nova. Da hora, legal. Então, tá vendo? Hoje cedo eu não olhei ainda. E eles aprovaram ontem, né? Falaram, os caras deviam estar com o negócio parado na gaveta lá, já aprova e solta, né? E legal. Não, mas que bom então que deu pra tirar a dúvida aí, né? Porque se de repente olha e fala, cara, o negócio mudou de classe de risco, você já infarta, né? Ai, caramba, tem que pensar tudo de novo, né? Sim. Já muda, né? Tem que fica por notificação, você já fica louco. Já. Bom, legal. E aí, quem mais quer propor alguma coisa aí pra gente conversar? Mais uma coisa aqui. Oi? Vou jogar uma bombinha aqui pra gente. Eu não sei se vocês chegaram a ver a Lei 14.006 de 2020, que foi publicada no dia 27 de agosto, É. que ela fala sobre o prazo de 72 horas para a Anvisa autorizar a importação e distribuição de qualquer material, equipamento, que esteja registrado em pelo menos alguns países. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Eu não sei como que eu entrei em contato com esse negócio, mas eu vi outro dia isso, cara. Foi publicado agora dia 27 de agosto. É um projeto de lei, na verdade, né, que já vem aí. Eu lembro o projeto de lei, o número eu acho que é 864. Né, e é um projeto aí que vem. Que, na verdade, esse projeto de lei foi publicado em maio, né, de 2020. Esse projeto de lei se tornou lei em maio de 2020. Uhum. E depois teve alguns vetos, porque esse projeto mesmo era para colocar a informação de que a Anvisa tinha que dar um parecer em até 72 horas, referente a esses equipamentos, aos medicamentos que eram utilizados no combate do Covid, né? E aí essa lei foi publicada em maio,
Só que, quando ela foi publicada, ela teve alguns vetos do presidente, né? Então, ela publicou sem alguns artigos, porque o presidente vetou esses artigos. Depois, esses vetos que o presidente realizou, eles foram derrubados, né? E agora, dia 27, e o que foi derrubado, na verdade? O presidente, quando ele vetou esse artigo em si, que é o artigo que falava que a Anvisa tinha que dar uma resposta em até 72 horas, eles identificaram, né, e aí a presidência ela entrou em contato com o Ministério da Saúde e com se eu não me engano, foi com a Procuradoria, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União. E aí eles entenderam que era inconstitucional determinar um prazo de 72 horas para a Anvisa se manifestar, né? E ele vetou, só que depois o presidente ele mandou esse relatório para o Congresso Nacional analisou o veto e derrubou o veto, né? Foi criada uma comissãozinha lá de 3 deputados, 3 senadores, e derrubaram o veto. E quando derrubaram o veto, significa que essa informação, né, desse prazo de 72 horas, está válido. Tanto é que foi publicado agora dia 27 de agosto. Então, se o Bruno puder colocar essa lei, aí eu não sei mexer muito no Zoom. Tá, peraí, eu vou pôr. Tô que com ela aqui. eu até te mandar pelo WhatsApp, que eu tenho o seu número aqui. É que eu não tô com o Zap aqui no... Ah, tá. Na verdade, é a 14.006. Ah, e 6? É. Tá. É o artigo 7A. Tá, peraí, deixa eu... Então, eu cheguei a ver, aí eu vi que eu não sabia que tinham derrubado o veto. O presidente, exatamente, derrubou o veto. Quer ver? Eu vou até dar uma olhada aqui. O veto foi rejeitado no dia 27 de agosto, no próprio dia. Porque, é 14.006, você falou, né? Isso, 28 de maio. Ah, beleza. Isso, aí você vai no artigo 7º. Aí, ó. Não, que é o parágrafo. Não, tá certo ali, ó. 7A. A autorização de que trata o inciso 8 do caput desse artigo deverá ser concedida em até 72 horas, após a submissão do pedido da agência. Você tá vendo que ele estava vetado e agora ele tá válido. Sim. Entendeu? Agora é assim, eu estava até discutindo isso no grupo da empresa, né? A gente estava debatendo. Cara, se a Anvisa não se manifestar nesse prazo, como é que vai ser realizada a emissão dessa autorização? Entendeu? Um outro ponto que eu levanto também em relação a quem agora está mandando? Anvisa, mandando entre aspas, né? Anvisa ou Congresso Nacional? Até que ponto é interessante entrar, né, entre aspas, aí, numa competência de um órgão, né? Sendo que, ao meu ver, a Anvisa tem feito um trabalho excepcional nessa pandemia. Sim. Agora que eu tô conseguindo acompanhar melhor, acho que eles têm lidado muito bem, né? Na medida do possível aí com o que dá para fazer. Cara, muito interessante. E na verdade, deixa eu só... Então, essa autorização, ela é no contexto de, vamos supor, você precisar fazer uma importação, certo? Você vai importar e distribuir alguma coisa, né? Exatamente. Autorização excepcional e tal, desde que você esteja com esse produto registrado em pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias. Exato. Mas para combate do coronavírus também tem que ser um produto relacionado. Isso, exato. As medidas de enfrentamento, né? Tanto é que se você for voltar lá na 14.006, lá no escopo dela,
Vem aqui no item, artigo 3º, item 8º. Não. No escopo mesmo dele aqui, autorização e importação de quaisquer materiais autorizados respectivos países de origem. Porque como ela está vinculada à lei anterior, então, a lei 13.979, então ela vai tratar sobre a questão da pandemia, né? Ele fala ali, dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública da importância interna. Sim. Então, é um assunto bem... Até que ele coloca ali testes laboratoriais. Duro que essas coisas viram uma confusão, né, depois. Exato, vira uma confusão muito grande, né? E ao meu ver, o que acontece? Claro que dentro dessa lei, ele não especifica quais são os produtos, por exemplo, eu não consegui enxergar quais são os produtos para a saúde, mas eles colocam de forma geral, né? Medicamentos e qualquer produto. Mas... A Anvisa, ela tá adotando, até onde eu tinha me informado, né, eu estava vendo, ela estava adotando por base a lista da OMS, né? Exatamente. Então, sei lá, sempre que me perguntam isso nos últimos meses, eu falo, ó, cara, dá uma olhada na lista da OMS, porque você vai por ali para entender, e pelo menos assim, né, tirando situações de exceção, você vai por ali para entender o que significam, né, os produtos voltados para combater o enfrentamento, para combater a emergência de saúde pública e tal. Então você consegue meio que nesse sentido. Os caras deixaram a China aqui. Estados Unidos, China... E Europa, né? Europa e Japão. Acredito que são países todos do MDRF, né? Eles deram uma cortada, né? Assim, em alguns que eles queriam, né? Mas são do MDRF. E é uma coisa meio X, assim, né? Você dá a impressão mesmo que passou 72 horas, já não tem como segurar no porto, já era. Né? Sim. Pelo que eu entendi, sim. Agora a minha dúvida é como que a Anvisa vai fazer essa comunicação, né? Autorizar de forma excepcional. E eu pensei que a Anvisa ia se manifestar, né, por agora, depois que foi publicado, se bem que foi dia 27, já tem um post de você aí. E a princípio eu tenho uma manifestação da agência quanto a essa publicação dessa lei. Qual que é o prazo praticado hoje e qual lei está estabelecida? Eu também não tenho esse conhecimento. Eu tinha visto isso, mas eu vi em seguida o veto e desliguei esse assunto. Não sabia então, acho que eu também vi o veto. Tinha sido revogado o veto. Deixa eu pegar aqui. Hoje em dia, sim, né? Olha, considerando que isso daqui é no contexto de liberação de importação, eu sempre me guio pelas RDCs mesmo, né? Assim, para lidar com os métodos e os prazos. E aí eu sempre lembro do número 8 para falar dessas RDCs, né? Porque é a 81 de 2008 e a 208 de 2018, tá? Então, essa segunda altera a primeira, né? Então, para a gente achar os prazos, eu vou por ali, mas LI, né, liberação de importação, não é uma coisa com a qual eu tenha muita experiência, então de cabeça, sem falar, tá no artigo tal, não sei o que, não é uma coisa que me ocorre agora. Vou até dar uma procurada nela aqui, peraí. E aí, Marcelo, se quiser adicionar alguma coisa também. Não, importação, eu sou
leigo. E em questão de prazos de importação, eu não conheci muito. Eu acho que a gente também está vivendo um momento de exceção, né, no que diz respeito a esse tipo de coisa, né, de Muito pela muita, urgência, né? é, E você emergência. você junta, né, essa pauta mais focada em desburocratizar, em agilizar, nanana, que a gente vê no governo atual, com o momento de pandemia, né? Então fica uma coisa um pouco difícil de acompanhar mesmo. Mas eu vou dar uma olhada na RDC aqui, peraí. Mas é o prazo de liberação pela Anvisa, né? Não é nem o de importação. Uhum. Esse de 72 horas aí que é impraticável, né? Ao meu ver, dependendo, É, você não. exatamente, assim, é o que eu falei, eu não tenho muita experiência com LI, mas, cara, tenho certeza que 72 horas é impraticável. Deixa eu ver aqui. Tanto é que eu acho que, eu não sei se exatamente por ser impraticável, a, a ideia do presidente da República foi vetar, né, mas ele vetou no primeiro momento pelo fato de ser inconstitucional. E Tem depois, uma ID, né, linkada aí, né? provavelmente. Isso com uma consulta pelo Ministério da Saúde e da Advocacia Geral da União. O parecer deles foi esse, inconstitucional. E depois desse veto caiu e houve a publicação. Vários projetos de lei, na verdade, eu venho acompanhando alguns projetos de lei que, assim, muitas ações que alguns parlamentares querem, ao meu ver, já são exercidas pela agência, sabe? A agência já flexibilizou muita coisa. Se você for pegar a RDC 356 de 2020, nossa, ali tá, apesar de ter algumas confusões ainda, mas a flexibilização foi muito grande. Se você pegar a RDC 349, você pode registrar alguns produtos ou cadastrar alguns produtos sem, a princípio, certificação do INEP, certificação compulsória do INEP, está lá no artigo 7. A flexibilização da RDC 346 de 2020 e da emissão dos certificados, né, boas práticas de fabricação. Então, assim, ao meu ver, houve muita flexibilização e nesses projetos que tem corrido dentro do Congresso, na minha avaliação, são informações, são ações e medidas que a Anvisa já tem adotado, né, desde quando foi decretado a pandemia. Então, assim, outra, e aí a gente fica com a RDC, a gente fica com um decreto, a gente fica com a lei em vigência, cada coisa diz a mesma coisa, só que alguns assuntos diferentes, e aí você não sabe para qual ir. É muito complicado também. A gente fica nessa corda bamba, né, de qual seguir, se segue a resolução, se segue a lei. A agência, por exemplo, não se posicionou em referente a essa publicação, então a gente fica um pouquinho na dúvida. Por isso que eu trouxe o assunto para a gente ver o que a gente interpreta. Então, cara, eu tô fazendo umas anotações aqui. Primeiro, assim, Roseli, eu tô dando uma olhada na RDC 81 e eu vou olhar a 218. Mas eu não sei se é numa RDC que a gente vai conseguir achar como que tá esse prazo agora, sabe? Porque se tem uma lei que saiu para diminuir, talvez esse prazo, tipo, o normal dele esteja numa lei também, né? A gente tem uma questão aí que é bem importante, que é essa relação no caso da Anvisa com, né, a a secretaria específica, né, que lida com esses processos de importação, né? Então você tem até o problema da DataVisa com o Siscomex, que é uma coisa que a galera reclama bastante. Eu nunca vivi isso porque nunca mexi muito, mas eu tô dando uma procurada. Algo que seria legal talvez fazer porque o que eu percebi? Quando você entra aqui na 14.006, ela vai puxar, ela vai falar, altera a 13.979. Aí quando você entra na 13.979, ela já tá com aquele texto meio rasgado, né? Tá meio compilado daquele jeito que você já fica triste já, né? Antes tem. Sabe?
Você já olha o negócio e fala, ah, cara, tem, né, tem 2 ADI, sabe? É um saco, né? Então, talvez seja legal, ou o Marcelo ou eu, né? E aí eu tô chamando o Marcelo porque aí, né, dá para ele ir lá, a gente faz isso na Raps, etc. Ou alguém que também quisesse dispor a fazer isso. Mas assim, entrar aqui, sabe, e abrindo e dando uma olhada nessas coisas, né? Porque agora que você falou, Marcelo, também foi uma coisa que, cara, né, quando saiu esse negócio, geralmente passa, você vê um veto, e aí às vezes você vai nessa que nem a Roselen falou, né? Tipo, meu, beleza, vetou, depois eu vejo, e aí essas coisas não voltam, né? E, e talvez seja o caso da gente se organizar, porque ó, vocês podem ver, tem essa 14.019, tem a 14.035, 14.006, tem esse decreto 2.212. Dá para tentar montar sabe, dar uma mapeada no que aconteceu para tentar descobrir qual que seria o prazo normal, né? Eu acho. Na verdade, eu acredito que a lei, ela não essa lei, pelo menos, né? A lei 3.979, ela não trazia nenhum prazo. Sim. Não, então, ela não trazia nenhum prazo. Tanto é que isso aí foi discutido depois, pelo projeto de lei 864. Então, é nesse projeto que foi realmente colocado, olha, vamos colocar um prazo de 72 horas. Né? Uhum. Eu li algumas emendas, eu não sei se o correto é emenda, mas depois eu verifico com o tempo. Que eu estou aprendendo isso agora. Nossa, vocês estão em Brasília, cara. Só eu vou cobrar que vocês saibam, hein? Exatamente. Em Brasília eu estou aprendendo alguns termos novos, né? E é muito difícil. É duro. Então, é muito complicado o regimento interno. Então, o que acontece? Teve algumas propostas, na verdade, de alguns parlamentares que queriam até 48 horas, né? 48 horas. E aí, houve uma discussãozinha e falou, não, vamos colocar 72. Então, nessa lei, a lei 13.979, ela não traz nenhum prazo. Então, Uhum. o que realmente foi de novo é determinar um prazo para que ele se manifeste. Deve ter alguma Secretaria de Comércio Exterior que emitiu alguma coisa, tipo, né? É que eu também não vou saber de cabeça, né? Mas assim, a Secretaria de Comércio Exterior, ela com certeza está dentro de algum ministério que eu não sei qual é agora, e eles devem ter soltado, sabe? Deve ter alguma lei, algum despacho, alguma portaria, alguma coisa que já dava esse prazo antes, né? Eu tô procurando aqui na RDC, mas eu tô achando que não deve ter alguma coisa específica disso, assim. Porque eu não sei se vocês já mexeram com isso, mas a 81 é uma RDC bem grande, tá? E Eu, sinceramente, eu não conheço nada de importação. então. É uma RDC de 47 páginas, gente, tá? Então, assim, você vai, dá um Ctrl F, escreve prazo e reza, né? Mas tem que pegar com cuidado, depois com o tempo, tá? E, e a própria RDC 208, né, que depois altera ela, também não é muito curta, né? Então dá para se divertir também. Vai, taca prazo lá e vê. Mas é uma ótima pergunta, Rosélia. É uma coisa que eu acho que dá pra gente jogar lá no fórum da RAPS e aí fica o convite também pra gente continuar a discussão lá, tá? Se vocês quiserem, eu posso me comprometer a fazer uma procura relacionada a essa cascatinha aqui que a gente encontrou de leis e ver como elas se correlacionam. Aí, sei lá, eu deixo isso pra semana que vem, sei lá, né? Que eu também não tenho tempão pra tudo, mas a gente pode combinar desse jeito. Ou se o Marcelo quiser assumir essa bronca também, eu super top. E porque assim, aqui a gente tem que fazer né, nesses momentos tem que ser que nem nos comitês da ISO lá do CB26, Dividir, né? né? Você fala, ó, quem que vai pegar, né? Então, fica todo mundo, né, fazer projeto novo de norma, todas essas coisas não trabalham, né? Mas, e o que você acha? Você faz? Eu faço? Eu posso fazer, eu só tenho que me fazer um cadastro lá, né? Aham. Eu não cheguei a fazer nenhum cadastro. Eu vi até seu áudio aqui quando você manda pelo WhatsApp. Então, eu Mas dei uma cobrada no Marcelo, gente, hoje, antes. me deu Uma uma cobrada cobrada aí. informal, assim. Isso, só que aí eu tenho que eu vou fazer esse cadastrozinho, né, aprender a fazer, e aí eu, sem problema nenhum, coloco lá, faço esse levantamento. Luciana, você chegou a receber alguma coisa da Abimed referente a essa lei? Não, não recebi não, Marcelo. Eu vou dar até que eles mandam bastante coisa e às vezes eu não consigo olhar todos os e-mails. Eu vou dar até fazer uma busca para ver se tem alguma coisa, porque normalmente eles fazem um resuminho, né, do que Aham. está se tratando.
mas eu vou dar uma procurada e te falo. Quanto ao prazo de importação, eu perguntei aqui para uma amiga que vocês colocaram se até 72 horas seria possível, e é a rotina dela, ela me passou aqui que a Anvisa tem liberado as LIs de 3 a 5 dias, né? Mas 95% ela falou que está tendo liberação até 3 dias, que no caso Olha ficaria só. dentro desse prazo aí, né? 72 horas. Esse aí é aquilo que é canal verde, canal amarelo. Isso, Entra nisso aí? Entra, né? exatamente. Eu já vi alguma coisa assim. Que aí quando você tá lá na empresa, os caras falam, pegou canal vermelho, e todo mundo chora. É É, isso, exatamente. Aí tá lascado. né? Mas é isso aí mesmo. E aí fica o convite para quem quiser se aventurar nas RDCs aí, porque, cara, é bem grande e dá um trabalhinho mesmo de ficar olhando tudo com calma. Então, tô viajando na maionese aqui, tô com elas abertas, deixa eu focar de novo. E é isso, gente. A gente tem mais 5 minutos, eu geralmente deixo meio que se alguém quiser, sei lá, propor uma pauta rápida, deixar uma dúvida, porque, por exemplo, essa conversa que a gente teve agora, com certeza, o Marcelão vai lá fazer a pesquisa, mas eu também vou lá na Raps, vou abrir o fórumzinho, né? Vou falar, ó, a pergunta da Rosane ficou sem resposta. E, cara, eu acho que é uma coisa que dá pra gente pesquisar e aprender muito no processo, sabe? Porque depois junta essas coisas e a discussão faz a gente falar, né? Sair todo mundo com um arcabouço teórico novo que vai dar pra usar, né? Nessas eventualidades aí, quando alguém pergunta, mas e não sei o quê, né? Eu tenho estudado algumas coisas a respeito de inteligência regulatória e é muito interessante porque você percebe que são perguntas velhas com novas roupagens, né? E existe toda essa pressão dentro do nosso ecossistema, né? De quando está numa reunião, alguém vira para o profissional de assuntos regulatórios na sala e fala: quando XYZ, como era ABC e por que que não sei o que lá, entendeu? E aí cria-se, né, essas situações de tipo, mas o cara devia saber agora, né? E eu acho que criar essa cultura também é importante, inclusive entre nós, de falar, não, peraí, cara, eu vou lá ver esse negócio e daqui a pouco eu te respondo, né? Muitas vezes tem todo um processo, aí uma pressão que a galera coloca e que é injustificada, no fundo, no fundo. E, bom, é isso. Então, essa estruturinha vai virar um assunto com certeza lá na RAPS. E aí vou deixar aí eu vou deixar aberto lá para o Marcelo jogar um mapa pra gente, jogar uma luz nessa história, porque agora é o tipo de coisa que você fala, meu, tem que dar uma escavada com calma, né? E é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Uma dor no coração? Fiquei feliz que a Stefania entrou, a Rosélia entrou. Aos poucos a gente vai formando aí uma semente, né, para fortalecer. Acho que, assim, por hora, de cabeça não tenho nada para acrescentar aqui, mas a gente sempre, ao decorrer do dia ou da semana, acaba tendo aí dúvidas, enfim. Como é a minha primeira vez participando, eu vou começar a me atentar mais, né, nessas questões para trazer, é semanal, né, a coffee break, Semanal. aí tente trazer mais temas, né, hoje foi, assim, minha primeira vez aqui, então, mais para conhecer mesmo. E assim, fiquem muito aberto e abertas, né, todo mundo, para trazer o que quiser, assim, sabe? Tipo, é que nem o Marcelo fez hoje, de repente alguém joga granada e sai da sala, essa é a graça, né, da coisa, assim. É o mais legal, né, na verdade. Quando todo mundo, peraí, vamos rebolar aqui, ver qual é que é o negócio. Porque acontece muito, né, e eu acho que é um espaço, essa é a ideia, que esse risco seja muito reduzido pra gente fazer isso na tranquilidade, assim, né, muito aberto. Legal. E alguém mais quer falar alguma coisa? Queria só parabenizar você, né, pela iniciativa. Obrigado, cara. Interessante. Acho que eu conheço poucos debates, né? Geralmente a gente debate muito em grupos de WhatsApp, né? Mas acho que essa interação que a gente tem, ainda mais diminuiu bastante a interação que a gente tem, né, por conta da pandemia. Uhum. Então
ficar só pelo WhatsApp às vezes é muito, na verdade, é muito chato, né? Então, essa interação que a gente está tendo aqui é o mais próximo que a gente pode ter. São assuntos bem interessantes, assuntos diversos que a gente tem que estar debatendo realmente. Nossa área é muito dinâmica, muito. E tem hora que publicou hoje algo de manhã, né, e a gente já tem que estar sabendo com a interpretação, com a análise de impacto daquele ato. Então, sempre a gente aumentando essa sinergia de conhecimento que a gente vai tendo é muito bom, porque é aquilo, né, ninguém sabe tudo. E a gente precisa um do outro. Né? Para a gente continuar aí, a gente precisa um do outro, pela interpretação e experiência de cada um. E, cara, eu acho que é uma época em que a gente vive cada vez mais a necessidade de saber que não sabe tudo e ficar tranquilo em demonstrar isso uns para os outros, sabe? É uma coisa que eu sinto bastante falta no nosso setor, e talvez isso seja comum em outros, né? Porque eu também sempre trabalhei na área de dispositivos médicos. E só antes da gente fechar, um negócio que eu tinha escrito aqui, eu esqueci de falar, porque a gente entrou no assunto da importação aqui. Mas não sei se você viu, Marcelo, ontem a reunião da DICOL também teve um momento tenso lá, né? Da prensa do Ministério Público em cima da Anvisa. Vocês estão sabendo disso? Que eles vão ter que soltar correndo agora uma RDC e uma cacetada de instruções normativas relativas a em que situação todos os entes regulados deles têm que escrever nova fórmula nas suas embalagens, nos seus produtos. Exatamente. Tá? Eu não tava sabendo disso. Sinceramente, eu fiquei sabendo disso ontem. Eu fiquei até surpreso, né? Porque quem relatou isso, quem está com essa pauta é a diretora Miruzi, né? É Meruzi. Então Exatamente. recomendo a todos que estão aqui, né, o Marcelo deve ter visto, mas vai lá, 17ª reunião da diretoria colegiada no YouTube, assiste o voto. É uns 50 minutos de voto e é Ela tenso, você vê lendo, que ela né? tá Ela tensa, lendo. assim. Tá. E eu não sabia dessa pressão que o Ministério estava fazendo por conta disso. Eu Então fiquei eu até também, surpreso. só peguei ontem também, assim, de falar, meu Deus, olha o tamanho disso. Eu vi o assunto andando nas umas 2 reuniões atrás, 3 reuniões, eles falando, mantém em pauta, mantém em pauta, mantém em pauta. E aí teve ontem o voto. E é uma situação muito interessante porque veio assim, ó, né, do nada, né, um processo do Ministério Público Federal que já foi transitado em julgado, inclusive no STF, e que obrigou a Anvisa a fazer esse negócio assim, ó, tá? E E são de vários aí, produtos, né? Produtos para saúde, saneantes, isso, né? Não é só de é. produtos para dispositivos médicos em si. Ontem o Romisson falou muito bem, cara. É mais de 22% do PIB brasileiro e o negócio vai ter que ser feito assim, ó, pau, né? Para ser E, mais preciso, é 22,5. Eu não sei, eu só peguei o que o Romisson disse. Eu vi isso aí são, mas se bem que esse dado está um pouco defasado, né? Porque esse aí Uhum. foi um dado que foi apresentado em 2018, né? Pelo diretor Olha Renato lá. Porto na época, né? E Uhum. aí mostrava que os produtos que a agência regula, né? Eles movimentam quase um quarto do PIB brasileiro, né? Está em torno de Então, 22,5%. A e pegou importância todo da mundo, né? agência, né? Sim. E aí pegou todo mundo, né? Eles até colocaram alguns condicionantes, por isso que eu falei que é legal ver a votação, né? E aí você tem que pegar a Meruzi falando tudo, porque senão você não consegue entender se ela mudou de assunto ou não. É mais chato ficar procurando do que, né? Mas assim, ela deixa claro que o foco deles vai ser nos produtos de uso leigo, né? Então, assim, isso já amacia muito a situação, né, para o setor regulado de dispositivos médicos, mas ainda pega, né, uma fatia considerável, e aí vai ter 12 meses de vacatio legis, né, até realmente valer, então tem um respiro, mas é uma coisa para já ficar olhando, porque afeta a cadeia logística inteira de todo mundo, né, então é bom ficar de olho. E é isso, eu tinha notado aqui, não queria deixar passar sem falar, porque eu acho que esses updates são sempre legais de trazer aí. Tô me inspirando no Marcelo agora. O E. que eu tenho na semana eu trago, né? Uhum. São muitas informações, mas até mesmo porque isso é bom, que eu tenho uma interpretação, de repente um colega meu tem uma outra interpretação, e aqui na empresa a gente precisa estar atento, né? Então, é sempre bom ouvir outras opiniões,
e ver se realmente é aquilo. Porque nem sempre, muitas vezes o que a gente pensa não é aquilo, né? A interpretação que a gente tem. Eu já interpretei várias vezes errado, né? O colega meu falou assim, não, olha, vê por esse lado, realmente. Então, isso é muito importante. Eu sou fã dessas coisas. Grazi, muito obrigado, viu? Eu vi que você colocou aqui no chat o link da RDC 418, que a Rosellen tinha falado. Então já temos aí mais novidades para curtir aí nessa quarta-feira. Eu vou pedir licença que eu tô com gente aqui na Não, campanha, vai tá lá. bom? Não, eu vou desligar, Obrigada. desculpa. Até a semana que vem. Valeu, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau. Agradecer também a oportunidade, falar que eu gostei bastante, achei bem interessante mesmo. Parabéns pela iniciativa, Bruno. Eu acho que é isso mesmo, essa troca no nosso setor, que está sempre mudando, é muito importante. Se a gente conseguir usar esses recursos tecnológicos de uma forma inteligente, né, como essa, para discutir esses assuntos aí, acho que vai agregar muito também. Vou ficar atenta essa semana para tentar trazer alguma contribuição para a próxima. Legal. Muito obrigado. E tenho certeza que vai trazer sim. Agora eu até vou. Eu tô criando o canal da SQR no YouTube, vai ter os episódios anteriores, então essas coisas vão ficar depois disponíveis. E é por isso que, se você, eu não sei, a Rosellen mandou, mas a Stefania acho que não mandou. Se puder mandar o documento de cessão de direito de imagem e voz, é bem importante. Tá. Eu mando. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui e muito obrigado a todos, foi super legal. Foi mesmo. Obrigada. Boa semana. Valeu, tchau, tchau. Boa semana.